Qual é a diferença entre terror no Ocidente e no Oriente? Quais são os caminhos do gênero fantástico e do realismo mágico no século XXI? E também, quais são os livros que eu posso usar para saber mais sobre o fantástico? Essa e outras perguntas e a resposta para essas perguntas depois da vinheta. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro número, ao primeiro episódio da série Perguntas Fantásticas. Perguntas essas que foram colocadas no vídeo da semana passada, no domingo, quando disse que ia começar essa série, e lá apareceram algumas perguntas, na verdade 13 perguntas, sobre diferentes aspectos da literatura fantástica, não apenas para quem quer escrever, mas também para quem quer pesquisar e também para usar em sala de aula, beleza? Foram 13 perguntas, nesse episódio aqui eu vou responder a metade, até para testar esse modelo, e aí na outra semana eu vou responder as outras perguntas que foram feitas na semana passada. Então, já que te convido, nesse vídeo aqui, coloca as suas perguntas neste vídeo, para que aí eu possa dar seguimento nos vídeos seguintes. Beleza? Então vamos lá, para eu poder agradecer diretamente a quem perguntou e também já dar as respostas, beleza? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Tá aí, terror no Ocidente e no Oriente, dicas sobre o fantástico, caminhos do realismo mágico, beleza? Então é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo do Fantástico Cursos. Então tenha tranquilo, vamos que vamos. Deixa eu primeiro passando aqui para a primeira pergunta. Primeira pergunta é essa de Samir da Ré. Aqui eu agradeço pela pergunta. Olá, professor, minha dúvida é: quais seriam os principais teóricos da literatura fantástica? Conheço e já li o Todorov. Um grande abraço, muito obrigado, Samir, pela pergunta. E aí, deixa eu até mostrar aqui, separei alguns. Tem vários, Samir. E desde já vou deixar o link aqui embaixo para você poder conhecer os livros, e-books gratuitos que são disponibilizados pela editora Dialogartes. Dialogartes que está vinculada à UERJ, que é um dos principais polos de pesquisa do Fantástico no Brasil. Eu faço parte de 2 grupos de pesquisa lá. E lá você tem, no site da Dialogartes, acesso a diferentes e-books de congressos que reúne as colocações, ensaios de pesquisadores, e nesses textos você consegue bastante material independente para o que você quer usar para saber mais sobre o fantástico, tá bom? Dica de livro, aqui você falou que já conhece Todorov, né? Mas sempre é bom mostrar aqui, tio Todorov. É sempre bom lembrar a gente que todo mundo que começa a pesquisar literatura fantástica inevitavelmente passa por Todorov, ou aqui no Introdução à Literatura Fantástica. É sempre bom lembrar também que o Todorov não foi o primeiro. Essa obra aqui é dos anos 70 e o Todorov ele foi precedido por obras dos anos 50 e 60 de outros pesquisadores, incluindo também escritores, tá? Escritores e escritoras. Mas é por ele que propôs uma maior sistematização, ele que buscou definir, dividir, esclarecer, caracterizar o que é o fantástico, quais são as outras expressões que dialogam com esse gênero, né? E aí, obviamente, Todorov, hoje em dia, é um crítico, as ideias dele são muito contestadas, mas é passagem obrigatória mesmo, porque para você contestar, para você subverter, para você ir além, vá as bases. Então, Introdução à Literatura Fantástica. E aí, Samir, já fica a dica de outras obras, tá? Tem várias, como eu disse, vou usar as que eu sempre recomendo quando recebo orientanda, e aí eles vão começar a sua caminhada, né? Pelo Fantástico. Então, esse aqui, ó, Felipe Furtado, um crítico português, com a construção do fantástico na narrativa. É da Horizonte Universitário. Este livro, Samir, está esgotado, tá? Mas esgotado completamente, né? Completamente, que eu faço assim, que às vezes aparece alguma livraria e tal. Então, minha sugestão é, se está interessado, então namora estante virtual de vez em quando para ver se aparece um Felipe Furtado, a construção do fantástico na narrativa, beleza? Os outros não, Samir, os outros você consegue. Esse aqui eu gosto muito, gosto bastante, o Fantástico de Remo Cesarani, crítico italiano. Esse foi publicado pela editora... Ai, meu Deus, como é que é o nome dessa editora? Foi da Eduel, esse você consegue, digita aí na Amazon, o Fantástico Remo
Cesarani que você encontra, tá bom? Boa, e aí cada uma delas, Samir, vai apresentando diferentes leituras da literatura fantástica, tá? Diferentes aspectos. Um foca na questão do medo, outro foca na questão do manejo dos elementos que constitui uma narrativa, né? Enredo, personagem, espaço e tal. Cada um vai mostrando diferentes aspectos, tá? Um estrangeiro aqui, bom também, muito bom, que apresenta essa perspectiva de uma discussão do fantástico em língua, na visão do mundo dos países de língua inglesa, é o Fantasy da Rosemary Jackson. Está aqui a literatura de subversão. Apesar do título Fantasy, não vai falar só da fantasia, vai falar aqui da literatura fantástica, tá? Fantasy é um termo que os críticos americanos, por vezes, nomeiam a literatura fantástica, tá? Então fica a dica: Fantasy, Rosemary Jackson, a literatura da subversão. Também, Samir, esse aqui você encontra Davi Roas, Samir. Antes desse aqui, tem esse aqui do Davi Roas, Teorias de lo Fantástico, do Davi Roas, escritor, pesquisador espanhol. Aqui nesse livro ele reúne, como o nome já está falando, reúne diferentes aspectos, diferentes teorias sobre o fantástico, fazendo essa passagem do Todorov, também de Irene Bessières, que o texto também está aqui. Irene Bessières, que é uma das grandes pesquisadoras nesse sentido de tratar do que é o fantástico, nessa distinção entre gênero fantástico e modo fantástico. Qual é a diferença entre gênero e modo fantástico? Já tratei disso aqui no canal Fantástico Cursos, vou deixar o vídeo marcado aí, tá? Então, Teorias do Fantástico de Davi Roas. E também, em português, do Davi Roas, a gente tem esse aqui, a Ameaça do Fantástico, Aproximações Teóricas. Também fica a dica, Samir, esse é da editora Unesp, recomendado, tá? Esses livros com esses livros, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, com essas obras você consegue fazer um trabalho bonito, certo? Então, beleza. Deixa eu voltar para cá, responder a pergunta do Samir. Samir, vamos passar para a próxima. Próxima de Diego Felipe. Deixa eu botar aqui a pergunta mostrar aqui. Diego Felipe Pereira Nuleto. Muito obrigado, Diego, pela pergunta. Quais os novos caminhos para a literatura fantástica pós-Kafka e o realismo fantástico? Isso é muito importante, Diego. Lembrar sempre de que a pergunta do Diego se relaciona ao fato de que o gênero fantástico, como já falei de vídeos aqui do canal Fantástico Cursos, o gênero fantástico ele nasce no final do século XVIII, para ser mais preciso, com O Diabo e o Namorado, do Jacques Cazotte. E aí o gênero fantástico ele tem sua trajetória ao longo do século XVIII e XIX. E aí, quando ele chega no começo do século XX, ele sofre uma crise. E aí até a pergunta do Diego já aponta isso, porque surge, por exemplo, escritores como Kafka. E aí é interessante observar isso, que o gênero fantástico ele sofre uma crise, porque esse momento de virada do século XIX para o século XX é um momento de várias mudanças na sociedade, da relação com o homem com o seu meio, tá? Do indivíduo com o seu meio. Isso vai impactar diretamente a literatura. Então, o gênero fantástico, partindo até de uma visão do Todorov, se caracterizava por narrativas em que primeiro você tinha a construção, você tinha a apresentação de uma realidade cotidiana, né, o nosso mundo. O escritor primeiro cria essa impressão, e aí, no gênero fantástico, subitamente aparece algum elemento que subverte essa percepção do real. Aparece um demônio, aparece alguma entidade, e aí vai a postura do personagem, né, protagonista, e também do leitor e leitora. Ele hesita. Será que isso está acontecendo mesmo? Ou será que o personagem falando, né? Será que eu estou doido? Será que eu fumei muito ópio? Será que eu bebi demais? Será que eu tô enlouquecido? Será que eu estou tendo visão por causa da perda da mulher amada, né? Tipo Edgar Allan Poe. Então, o gênero fantástico, ele se apoia muito nessa hesitação.
E aí a questão é que quando chega o Kafka, no começo do século XX, principalmente no Metamorfose do Kafka, né, que é de 1915, não, o Kafka inverte. Para quem leu a Metamorfose, lembra que a primeira frase da Metamorfose é o Kafka, é o Gregor Samsa falando o quê? O personagem, né? Depois de uma noite de sonhos tumultuosos e tal, Gregor Samsa acordou transformado em um inseto. Pronto. E aí não tem explicação nenhuma por que Gregor Samsa se transformou num inseto. Porque o Kafka não está preocupado em discutir por como ele virou um inseto, e sim as consequências dele ter virado um inseto, né? No caso, um besouro, tá? Então, ou seja, o Kafka ele já começa subvertendo o real e depois ele vai normalizar esse acontecimento insólito. Acontecimento insólito que o próprio personagem, o próprio Gregor Samsa, naturaliza. Ele nunca se questiona como é que ele se preocupa mais com o resfriado dele e também com o trem que ele vai perder do que pela própria transformação no corpo dele em inseto. Por quê? Aí isso está dentro da narrativa, né? Isso tem muito a ver com o próprio projeto do Kafka, tá? Já no realismo fantástico, Diego, também realismo fantástico, e aí eu chamo a atenção para essa questão desse termo, tá? Que particularmente eu não gosto. Realismo fantástico é um termo que inclusive a mídia usa bastante, os grandes veículos de comunicação, mas é um termo que, no meu ponto de vista, mais confunde do que explica. O que é realismo fantástico? É literatura fantástica? Realismo fantástico é o chamado realismo mágico, realismo maravilhoso, de Murilo Rubião, de Cortázar, de Borges. Então, por isso que eu não gosto de usar realismo fantástico, e sim de realismo mágico, tá? Realismo mágico, que também já fiz vídeo no canal Fantástico Cursos, vou deixar marcado aí, e que se caracteriza por essa naturalização do elemento insólito. Ele se imbrica, ele se embrenha, né? Ele se mescla na tessitura da realidade, tá? Então, o realismo fantástico, existe uma aceitação do elemento fantástico, do elemento sobrenatural, tá? Então, nessa questão, o que a gente vai observar, Diego, no caso você está perguntando quais são os novos caminhos do século XX e XXI, vamos lembrar que no caso do realismo fantástico, ou seja, do realismo mágico, a gente vai ter novas configurações, tá? No Brasil, a gente tem grandes expoentes, né, como o próprio Murilo Rubião, como também o goiano José J. Veiga. Nos anos 70, a gente teve, por exemplo, Dias Gomes, com obras como Saramandaia. Também nos anos 70, para ser mais preciso, em 71, a gente teve Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Então, a gente vê também um alinhamento, nesse caso aqui, de obras com o contexto da ditadura militar dos anos 70, quando os escritores precisavam criticar, subverter o contexto, né? Mas pensando na própria segurança e integridade física deles, eles usavam o realismo mágico como instrumento de crítica social. Então você vê, por exemplo, personagens ganhando asas e voando, numa clara crítica à opressão, né, a falta de liberdade de expressão, né? Então, o realismo mágico, no contexto, não apenas no Brasil, mas latino-americano, foi muito usado dentro dessa perspectiva, né? Para você driblar as amarras da censura e os perigos da censura, tá? Hoje em dia, Diego, você encontra essas questões dos novos caminhos do fantástico, né, do gênero fantástico, e também do realismo mágico. Vou deixar a dica aí, vou deixar descrito aqui embaixo. Deixa eu até mostrar para vocês. O primeiro, Diego, você vai ver esse material aí, ó, que vai estar, vou deixar disponível, que é um material que a Globo preparou. Tá aí, Caderno Universidade, que a Globo preparou para explicar tema realismo mágico no século XXI. Saramandaia gera debate sobre as representações do real na cultura latino-americana e evoca a obra de Dias Gomes e o contexto dos anos 70, tá? Eles fizeram isso quando do lançamento da série Saramandaia, né? E aí eu vou deixar aqui embaixo o caminho para vocês poderem, o link para você poder baixar esse material. Beleza? Falando também, Diego, dessa questão que eu falei para você dos novos caminhos, no caso do fantástico,
Olha aí, ó. Neofantástico. Deixa eu ver se está visível. Deixa eu botar eu para cá um pouquinho. Neofantástico, uma proposta teórica do crítico Jaime Al-Azraq. Nunca acerto falar o nome desse homem. O que a gente tem aí? Esse é um texto da professora Rosana Guadalupe Pereira Álvares, que também é colega do grupo de pesquisa, e aqui ela vai discutir esse conceito do neofantástico que foi proposto nos anos 90 pelo crítico argentino Jaime Al-Azraq, onde ele vai falar exatamente o que é neofantástico, como ele se dialoga com o próprio gênero fantástico que eu acabei de te falar, mas também com o realismo mágico, tá? Essa discussão, inclusive, esse texto do neofantástico tá aqui, tá? No Teorias do Fantástico, que eu falei aí na resposta anterior, tá? Dessa obra aqui do meu Deus, Davi Roas, tranquilo? Então, beleza. Então, eu vou deixar esses dois textos aí para você poder baixar, dar uma olhada nesse elemento aí, beleza? Diego, show? Então, vamos voltando aqui. Tá aí, do Café Neutrino. Café Neutrino, minha gente, que também é conhecido como Gilson Cunha. Grande Gilson Cunha, deixa eu chegar para cá. Café Neutrino, Gilson Cunha, que é escritor de literatura fantástica nacional, é o autor de Onde Kombi Nenhuma Jamais Esteve. Fica a dica também, bem no espírito do Douglas Adams. Se você curte Douglas Adams, se você curte o Guia do Mochileiro das Galáxias, procura o Gilson Cunha no Facebook para você poder ter acesso a essa obra dele. Já falei, inclusive, em apresentações dessa obra, tá? Ele está perguntando aqui, ó, no arco de histórias do tipo trilogia, o que é mais interessante? Completar uma trilogia e só então publicar prelúdios? Ou intercalar tempo atual com prelúdios, exemplo, história de origem, prelúdio e sequência? Gilson, vou te responder da perspectiva do mercado brasileiro, tá? Inclusive, isso já foi até tema de conversa, de oportunidade já de uma live com o Arthur Vec, que é editor da Vec Editora, né? E estava falando sobre as dicas para jovens escritores e escritoras que querem chegar em uma editora, como é que faz. Lá eu lembro de uma questão que ele colocou, que é o seguinte: até mesmo por conta dessa presença de literatura fantástica estrangeira, né? Em sequências, em sagas, Harry Potter, as Crônicas de Gelo e Fogo, Bernard Cornwell, tal, ou seja, diferentes expressões até mesmo da fantasia, né? Então a questão é o seguinte: é que uma tendência de escritores de querer também já pensar em tudo em saga. Mas como ele fala, pensa primeiro num livro isolado, tá? Pensa primeiro numa história fechada. Uma história fechada que, indo bem, você pode posteriormente, aí sim, pensar em emendar em outras histórias, tá? Vamos lembrar que por muito tempo no Brasil existe o problema, existem blogueiros que sempre apontam essa questão no Brasil, né? O Diego Ribeiro, por exemplo, do Estalo, do blog Estalo, sempre comenta sobre essa questão. Não tem continuidade, as editoras, principalmente as grandes, não têm um respeito. E aí é respeito mesmo, porque isso é questão de planejamento, não tem um respeito para dar sequência às séries iniciadas. E aí a pessoa começa a comprar as séries, mesmo os autores estrangeiros, né? E depois não completam essas mesmas sagas, tá? Então, no Brasil, até mesmo como a gente está falando de literatura fantástica nacional, que vem ganhando espaço, então o ideal é que, se você vai começar, comece com uma história fechada. E aí eu entro na sua pergunta diretamente, Gilson, que é o seguinte: nesse caso aí também alinhado com o que eu escuto de editores e editoras, o melhor é, primeiro, foco em respeitar a atenção que seu leitor e leitora deu para você, que te acompanhou no início dessa jornada aí, da sua trilogia. Então, primeiro, termina a sua trilogia. Termina essa sequência aí de obras, termina esses 3 livros e show. Aí o leitor e leitora vão perceber que, sim, podem confiar em você. E aí eles vão te acompanhar em outros caminhos, em prelúdios, em spin-offs e sequências e tudo mais, tá? Lembrando, gente, que isso é muito raro, tá? Eu lembro até, por exemplo, o exemplo que vem na minha cabeça é até do Eduardo Cassi,
do Eduardo Cassi, que agora no momento está trabalhando com livros da fantasia histórica nórdica, não é? Como Vikings, mas ele lançou antes o Tempos de Sangue. Tempos de Sangue, que se não me engano, agora não falha a memória, foram 6 livros. Então foi uma aposta da editora Draco, nesse caso, parabéns a Draco, né? De bancar o lançamento de 6 livros do universo Tempos de Sangue, que trata de vampiros, do Eduardo Cassi, tá? Inclusive, os livros já estão todos publicados, fica a dica para você. Boa série do Eduardo Cassi. Mas não é um caminho ideal, tá? Então termina primeiro a tua trilogia. Primeiro passo, pensa numa história fechada, beleza? Quer uma trilogia? Então termina a primeira trilogia. Depois você pensa em variações, né? Beleza? Muito obrigado, Gilson, pela pergunta. Show. Vamos passar. Isso aqui é dupla. Pergunta dupla. Tá? Da Ana Valéria Bezerra Costa e também da professora Michele. Posso sustentar que o fantástico está em autores clássicos da literatura nacional e internacional? Se sim, por que isso não é tão explorado nas pesquisas e nas academias? Por que a gente passa tantos anos no curso de letras e não vemos tal abordagem? E a professora Michele, essa também é minha dúvida. E Ana, aí felizmente aqui eu vou te contradizer, porque sim, cada vez mais está tendo pesquisas, sim, na academia, tá? Como eu falei, eu mesmo faço parte de diferentes grupos de pesquisa, grupos do estudos do gótico, nós do insólito, vertente do fantástico, que reúne pesquisadores de faculdades do Nordeste, do Norte, do Sul do Brasil, tá? E no caso aqui, eu mesmo estou no Centro-Oeste, tá? Eu estou aqui no UFG. Então, cada vez mais, desde o começo do século XXI, vem se avolumando estudos sobre a literatura fantástica em diferentes vertentes da fantasia, gótico, horror e da ficção científica, tá? Fica de olho. Também, Ana, sugiro dar uma olhada na descrição desse vídeo. Conheça o trabalho da Dialogartes, lá você vai ver e-books que são resultado dessas pesquisas, tá? E-books que você pode baixar de graça. Sobre a questão do curso de letras, sim, curso de letras ainda são muito engessados. O currículo escolar do ensino médio também, Ana e Michele, é muito engessado ainda, mas cabe a vocês também fazer essas mudanças, tá bom? No caso de vocês não podem mudar o currículo do curso de letras, mas vocês podem atuar nisso como professores. Tem que trabalhar Machado de Assis em sala? Machado de Assis também escreveu contos fantásticos, né? Tem que trabalhar Lima Barreto? Lima Barreto também trabalhou com contos fantásticos, não é? Então, por que não apresentar também um escritor como João do Rio, como Gastão Cruz, como Coelho Neto, para estudantes brasileiros, né? Por que não trabalhar um Edgar Allan Poe, que os alunos adoram, principalmente os adolescentes? Então a mudança também parte muito da gente, tá? De ações nossas no universo da sala de aula, tá? E fica de olho também, Ana e Michele, nesse aspecto, fiquem tranquilos, porque cada vez mais está tendo pesquisas do Fantástico. Acompanhe aqui o Fantástico Cursos, os vídeos do Fantástico Cursos, que você vai ver isso, tá bom? Beleza? Vamos passar aqui. Obrigado, Ana e Michele, pela pergunta. Vamos passar aqui para a próxima. Deixa eu mudar aqui. Francisco Emanuel. Obrigado, Francisco, pela pergunta. Quais as principais diferenças entre terror na ficção oriental e ocidental? Nem vou entrar demais nessas questões aqui, Francisco, porque está vindo, né, uma questão aí especial. Estou vendo uma live para falar especificamente desse tema, tá? Então não vou me aprofundar aqui nessas questões, mas já fica a dica, fica uns apontamentos, tá? A gente vai observar primeiro a ancestralidade. E eu estou tomando aqui ficção oriental, Francisco, da perspectiva que a gente está falando aqui de China, Japão e Coreia, para ficar só nesses exemplos, tá? A gente observa primeiro uma ancestralidade. Porra, você encontra narrativas desde o século III, principalmente na esfera popular, tá? Narrativas essas que a gente observa elementos que hoje a gente convencionou chamar de literatura de terror, tá? Terror, horror, tá? Então, nesse ponto, a gente vê muita presença de cadáveres ambulantes, a gente vê muita presença de demônios escondidos dentro de corpos,
tá? Na literatura ocidental é mais essa questão da possessão, tá? Ou seja, vem, mas não, ali na oriental a gente vê mesmo demônios que usam o corpo humano como uma casca. Também é muito interessante observar a questão dos fantasmas. Os fantasmas do Oriente, vamos dizer assim, são mais ativos, assim, eles interferem mais no plano físico, tá? Os fantasmas no Ocidente tem muito uma questão assim, de presença, de você ver, eles passa, tal, ele pode balançar uma cortina, tem um sussurro. Não, os fantasmas do Oriente eles são mais, eles te atacam no plano físico, eles podem te matar, eles te sangram. Não é? Então é uma postura uma marca bem distinta entre o Ocidente e o Oriente, tá? Mas não vou nem entrar em muitos detalhes, como eu te falei, vai ter uma live aí, fica no aguardo aí, Francisco, que você vai gostar, tranquilo? Vamos lá, deixa eu passar, inclusive também, Francisco, antes que eu me esqueça também, tá? Fica a dica, inclusive não apenas para o Francisco, mas também para a galera aí que gosta do tema. Olha aí, ó, com horror oriental, contos populares fantásticos e sobrenaturais. É um livro da Labora Livros. Isso aqui é do próprio site da editora, né? Tá marcado aí em cima, olha aí, editora Labora Livros. Tá? E aí você tem nessa coletânea contos da região da China, registrados por olha que eu te falei, ó, século III, isso aqui, ó, Pun Song Ling. No Japão, contamos com os contos fantásticos de Koizumi Yakumo, que é o nome limpônico, né, do Lafayette Hearn, grande escritor de contos de fantasma, escritor grego nipo-britânico, além de um conto do povo Ainu, registrado por Basil Hall Chamberlain. Tá? Então, da Coreia também tem. Então, fica a dica, dá uma olhada nessa obra aí da Labora Livros, tá? Aí que eu tava falando, ó, fantasmas que sangram. Eita, peraí que eu fechei aqui. Então, a gente tem o quê? A gente tem fantasmas que sangram, cadáveres deambulantes que perseguem impecavelmente os vivos, demônios escondidos sob peles, animais fantásticos. Então, fica a dica aí para você que quer dar uma olhada, não conhece aí dessa obra, Horror Oriental, Contos Populares Fantásticos e Sobrenaturais, tá? Da Labora Livros. Deixar o link aí embaixo também na descrição deste vídeo. Show? Então deixa eu voltar aqui para a nossa tela das perguntas. Tranquilo, Francisco? Então vamos que vamos. E aí, fechando aqui este vídeo, que já ficou longo, né? Ainda bem que eu separei só 6 perguntas. E lembra, antes de eu responder o Pablo, deixa a sua pergunta para os próximos vídeos neste vídeo aqui. Olha os comentários, deixa a sua pergunta aí nos comentários sobre fantasia, gótico, horror, ficção científica, que você quiser, tá bom? Tá aí o Pablo, que é aluno lá do Como Criar Histórias que Vendem, grande escritor, tá aplicando bem, tá muito feliz nessa semana ele, dizendo que só numa semana vendeu mais do que todo o mês anterior, aplicando o que ele viu lá dentro Como Criar Histórias que Vendem. Então, já fica a dica também, tá no link da descrição desse vídeo, Como Criar Histórias que Vendem, porque não basta escrever, isso você aprende lá dentro também, não basta publicar, isso também você aprende lá dentro também, mas como é que eu faço para vender? Então, olha aí o Como Criar Histórias que Vendem. Pablo está perguntando aí, quer um vídeo como eu imagino o futuro da literatura fantástica no Brasil. Pablo, inclusive já tratei disso no vídeo do canal, vou deixar a dica aqui para você e para os outros. É esse vídeo aí, ó, Literatura Fantástica Brasileira, ideias para você criar e pesquisar, tá? É um vídeo aqui de 30 de agosto de 2020, que foi uma conferência que eu fiz de fechamento de um evento acadêmico na Universidade Federal do Maranhão, tá? Foi isso, exatamente. Então, lá eu falo desses rumos, como é que eu observo essas mudanças da literatura fantástica do hoje e do amanhã. Como, por exemplo, eu observo muito uma multiplicidade de olhares, tá? Eu vejo cada vez mais uma contemplação de vozes que antes eram simplesmente invisíveis. Quando eu falo de vozes, eu não estou falando só de mulheres, mas estou falando também de escritores e escritoras negras. Olha o caso aí da Quitembo, editora. Também de escritores e escritoras ligados à comunidade LGBTI, que é a mais, né? E também
de escritores e escritores de outros eixos, fora Sul e Sudeste, como o Nordeste, como o Norte, como o Centro-Oeste. Então, o que eu enxergo e acredito é que cada vez mais a literatura fantástica brasileira vai se tocar do enorme repertório que ela tem nas mãos. E para isso, além de se apoiar nessa tradição que vem de fora, que ela também aproveite esse repertório cultural para cada vez mais fortalecer o nosso fantástico, né? Inclusive na esfera internacional, né? Porque a gente tem uma riqueza ainda que mal foi arranhada. Mal foi arranhada. Não estou falando só de usar lendas folclóricas nas suas narrativas, mas muito mais, tá? Então eu vejo muito esses novos olhares trazidos principalmente por essas vozes que antes estavam mais silenciadas, tá tranquilo? E eu falo isso nesse vídeo que eu falei aí, beleza? Então, gente, voltando para cá, obrigado pelas perguntas. De novo, neste vídeo aqui, bota suas perguntas aí embaixo. Na semana que vem eu vou responder as perguntas que ficaram lá do vídeo da semana passada, tá? Então, para os próximos, já deixa sua pergunta aqui, tá? Agradeço demais a quem deixou as suas perguntas, obrigado, vocês fazem o Fantástico Cursos acontecer. Tamo junto e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!